essa aula sobre gerenciar atividades. Então é uma aula bem prática para a gente saber como que a gente organiza as atividades do dia a dia, como que a gente consegue fazer com que todas as atividades que caem, né, que surgem no meio do dia a dia sejam organizadas e elas realmente aconteçam. Então hoje a gente vai falar bastante do método GTD, eu vou explicar para vocês o workflow do GTD e como que ele funciona, quais são as perguntas que a gente faz. A gente vai aprender algumas dicas que eu uso no meu dia a dia. Então, eu quero ser bem prático e até a gente criar o Trello aqui, criar todas as colunas, fazer alguns exercícios juntos para a gente ver como que na prática acontece, né? Sair um pouco da teoria e ver a mágica acontecer, até trazer um pouco dos cases que acontecem no meu dia a dia. Hoje eu acabei usando bastante no meu dia a dia do trabalho, então eu quero até mostrar para vocês como que eu fiz isso, como que eu deleguei, como que uma técnica nova que eu aprendi a delegar, inclusive, como que eu crio projetos, calendários, as tarefas que não está programada, eu misturo as tarefas do dia a dia, da vida pessoal, da vida do trabalho, como que funciona isso, né? Dá para misturar, não dá para misturar? Qual que é o melhor? Então, antes da gente entrar, eu queria apresentar para vocês o workflow do GTD. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, esse é o workflow do GTD. E, para quem não conhece, a técnica GTD é uma técnica de alto desempenho, para você melhorar a produtividade. Então, ela é uma técnica criada pelo David Allen, de 90 que ela foi criada, e desde então ele vem aperfeiçoando e vem criando estudos e organizações ensinando essa técnica, e foi a técnica que me ajudou, assim que eu assumi o papel de Tech Lead, de duas squads, e aí começou a vir muitas demandas, começou a vir muitas atividades, duas squads me requerendo, e eu comecei a ficar, né, bem maluco, bem, com, trabalhava o dia inteiro e ainda não dava conta das coisas. E o pior sentimento que eu tinha era de fazer muita coisa e parecia que não fazia nada. Porque o meu dia a dia era mais responder mensagem das outras pessoas para as outras pessoas do que fazer minhas próprias tarefas. Então, quando eu chegava no final do dia, eu via que as minhas tarefas que estavam no meu backlog continuavam lá. E isso me dava um certo desespero, porque quando eu chegava no outro dia, não acabava, né? Ainda surgia mais coisas novas, outras pessoas me chamavam do chat, e eu sempre gostava de responder o chat no dia. Isso me consumia mais do que minhas próprias atividades. Foi daí que eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso de tem que existir alguma forma de eu organizar minhas tarefas melhor. E foi daí que eu encontrei este método chamado GTD. Eu vou passar para vocês aqui o workflow e a gente vai detalhar cada um deles. E queria que vocês escrevessem no chat aqui alguns cases quando eu for falando, para eu já ir respondendo vocês aqui também durante a aula. Então, primeiro, passar o workflow como um todo, o primeiro ponto do GTD é a coleta. Então, o que, que seria a coleta? Toda informação, toda nova tarefa, toda nova ideia, compromisso, mensagem enviada, ela sempre tem que ser coletada. Ela tem que ser guardada em algum lugar. Normalmente, o que, que a gente faz? Nós usamos o nosso cérebro para fazer isso. Então, alguém manda uma mensagem para você, você lê um e-mail, alguém delega alguma coisa, você usa o seu cérebro para guardar essa informação. E qual que é o problema disso? É que o nosso cérebro não foi feito para guardar, ele foi feito para processar a informação. Então, quando você usa o cérebro para guardar, você está usando o órgão que mais gasta energia no seu corpo para coisa menos produtiva. De vez de você estar usando ele para você pensar, resolver um problema, de você criar uma nova solução, você está usando ele para guardar informação. Lembra-se que antigamente, né, nós guardávamos números telefônicos, né, a gente lembrava o número telefônico da tia, da avó, da mãe, enfim. E hoje não tem mais isso, porque a gente usa
agendas eletrônicas, usamos o celular para guardar essas informações, tudo isso para aliviar o nosso cérebro e guardar ele para aquilo que realmente importa. Então, quando você usa o seu cérebro para isso, você chega no final do dia e realmente fica muito estressado, porque você tem que ficar lembrando tudo o que você precisa fazer. Então, eu vou mandar mensagem para a Ari, mas eu também preciso mandar um relatório para o Fabrício, eu também preciso responder o Bruno aquele e-mail que ele mandou, e aí você fica processando essas três coisas. Quando você vai ver no final do dia, você não fez nenhuma das três, alguma dessas três você esqueceu, e você chega no final do dia bem estressado. Então, a primeira dica aqui, que muda muito a nossa vida, é que você não tem que deixar a sua mente para guardar informação. Então, você tem que anotar em algum lugar. Alguns usam papel, mas aí depois a gente vai ver que papel não é a melhor solução para isso. E muitos usam ferramentas. O Trello, que a gente vai ver como funciona, tem o Notion também, que funciona bem, lista de tarefas. A questão é algum lugar que você anota, principalmente digitalmente, que seja fácil de você anotar, fácil de você lembrar, para que você revisite aquilo em outro momento e aí sim decida o que você vai fazer com aquela informação. Quando você coleta, você automaticamente diz para o seu cérebro que aquela informação não vai ser perdida. E com isso você libera ele para fazer outras coisas. Muitos que têm dificuldade de dormir é por causa disso. Talvez você já passaram por isso, de você ter uma grande ideia antes de dormir e você ficar pensando naquela ideia, ficar processando, ficar desenvolvendo, ficar programando. Aí quando você chega, passou a noite inteira, você não conseguiu dormir. Como que eu consigo liberar o meu cérebro? Anotando. Então, ou no celular, ou, no caso, um papel, mas o importante é você coletar aquela informação. Outra coisa importante no coleta, lembra-se que toda nova tarefa que vier para você, ela sempre tem que ser colocada como nova. Você nunca deve parar o que você está fazendo para executar aquela tarefa. Você para, anota e volta a fazer aquilo que está fazendo. Porque você acaba trocando de prioridade muitas vezes durante o dia. Então, quando você começa a fazer uma coisa, e a Ari comentou que isso é o mais difícil. Isso, realmente, Ari, acho que a primeira dificuldade que eu tive foi anotar todas as coisas. Essa foi a primeira dificuldade que eu tive de parar para anotar. Aí eu creio que essa foi a segunda dificuldade minha, que é eu falar para a pessoa esperar, e eu anotar, e aí depois falar assim, olha, não vou fazer naquele momento. E é uma decisão que a gente precisa tomar de que, olha, chegou uma tarefa nova, ela não é prioridade, porque ela é nova. Pode ser que depois que você execute aquilo que você está fazendo, aquela seja a próxima tarefa que você vai fazer. Mas você precisa terminar aquilo que você está fazendo. E isso é um exercício diário que você precisa fazer. Ah, dá certo na primeira vez? Dá certo? Não. É todos os dias você vai ter que batalhar com isso. Esses dias, eu estava aqui em casa, e aí minha esposa chegou, eu estava fazendo uma coisa, ela chegou, olha, você pode fazer tal coisa? Aí eu falei, espera um pouquinho, o que que é para fazer? Ah, é isso, isso. Aí eu anotei, eu falei, agora eu não posso, depois eu te respondo. Ela não entendeu muito bem, só que eu fui, resolvi aquilo que eu estava fazendo, terminei, depois eu voltei para minha lista, e aí eu estava anotado o que eu precisava fazer, que era a próxima tarefa para ela. E eu não caí no erro de esquecer aquelas tarefas. Ou de não terminar a primeira e acabar priorizando a segunda e depois esquecer da primeira atividade. Então, você precisa se policiar. Quando vier alguma coisa nova, considera como novo. Ela vai entrar na fila. Ela não vai ser prioridade naquele momento. O coletar, para mim, é o mais importante quando a gente fala do GTD. Então, eu peço para vocês gastarem bastante tempo com esse exercício aqui, de anotar, de preencher. Eu uso o Trello, e no Trello você tem a opção de você gravar. Então, eu vou lá e gravo a informação, né? De vez de eu escrever, eu vou lá e gravo e já deixo registrado. Então, crie formas de ser mais rápido para você registrar. Eu sempre comento que a ferramenta, ela é importantíssima para você. E tem que ser uma ferramenta que seja fácil.
Tem pessoas que criam uma ferramenta bem complexa, que para ela coletar demora tanto tempo, que ela acaba desistindo. Então, cada um tem que conhecer a si mesmo. Se você é aquele que é bem organizado, que gosta de mínimo detalhe, mas isso não é um problema para você, pode usar o coletar dessa forma. Agora, se você é alguém que geralmente gosta de coisa rápida, e se tiver que fazer dar muitas informações para o coletar, você não vai fazer, então não faça. Eu, por exemplo, eu sou o mais simples possível, então eu só vou lá e mando uma mensagem, coloco uma mensagem e esqueço, depois eu vou visitar. Pode ser que você que gosta de dar mais detalhe, você faça isso no segundo momento, que é o classificar. Tente fazer o coletar somente uma mensagem simples e clara. E importante, a mensagem tem que dizer alguma coisa. Não basta somente. Hoje mesmo aconteceu comigo isso. Eu coloquei no coletar lá, falar sobre tal time. Aí eu fui ler hoje e falei, mas o que eu precisava falar sobre esse time? Não lembro o que eu precisava falar. Aí eu até perguntei ali se tinha alguma ação ou não, e descartei. Aí passando o dia eu lembrei, falei, lembrei o que eu precisava falar sobre esse time. Aí eu fui e coletei novamente, mas coletei com mais informações, para que quando eu revisite aquele item, eu saiba realmente o que precisa ser feito. Então, o coletar não pode ser tão extenso, a ponto de você não coletar, né, por procrastinação, enfim, por preguiça, e também não pode ser tão pequeno, a ponto de você, quando ler, não entender o que é. Então, esse é o primeiro item aqui do coletar. Então, cria uma coluna onde você vai anotando tudo e vai criando essa política com você. Lembre-se, o seu cérebro ele está acostumado com o seu dia a dia, ele já convive assim. Ele está acostumado com processar várias informações do dia, então tem que ser um exercício diário para você dizer para ele que você não quer fazer mais isso. Principalmente quando você escuta alguma palestra, algum podcast, talvez nessa palestra aqui, nessa aula, você está pensando nisso. Conforme eu vou falando, você está lembrando de alguma coisa que você esqueceu de fazer hoje, você fala, nossa, aí você começa a pensar e você vai longe, vai e repensa. Não, volta para a aula aqui, volta a assistir essa aula, vai lá e anota, coleta, depois você vai revisitar isso. Então, a regra primordial do coletar é, se você priorizou alguma coisa, continue fazendo aquilo. Tudo que vier depois disso, colete e faça depois. Depois que a gente coleta, aí a gente vem para as perguntinhas aqui. E coletar, até as coisas mais simples, é importante você coletar. Então, pode ser responder um chat, responder um WhatsApp, ir no mercado, comprar um presente para alguém. São coisas simples que a gente acaba usando o nosso cérebro para isso. Toda a questão do coletar aqui é para que você não use o seu cérebro para guardar informação. Ele só vai ser usado para processar informações. Depois que você coleta, aí você vai fazer algumas perguntas. Então, vai estar tudo ali na que a gente chama de caixa entrada. E aí você vai perguntar, o que é isso? O que é essa informação aqui que eu coletei? E aí a segunda pergunta é, há uma ação? Eu tenho que executar alguma coisa com isso que eu anotei? Se não, aí já vem a primeira limpeza que a gente tem que fazer. Se não é uma ação, aí você entra, ou você joga fora e esquece. Então, digamos que surgiu aquela ideia, né, mágica, assim, algum projeto que você pensou em realizar, tipo, nossa, eu preciso fazer tal coisa aqui. Só que quando você vai entender a fundo, não é algo importante para ser feito. Não é algo que deve ser feito agora. E aí, para isso, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre priorização, sobre o que é importante e urgente. Primeiro, você precisa entender e saber o que é importante para você. Bruno, mas como que eu sei o que é importante? Então, de vez de você pensar, tem pessoas que definem no ano, o que é importante do ano, o que é importante trimestre. Então, vamos pensar na semana. Hoje começou a semana, então você vai pensar nessa semana aqui. O que é importante para você? Quais os assuntos que você quer realmente resolver esta semana? E aí você vai colocar como um post-it, vai colocar assinalado, algum lugar de destaque. Porque todas as suas atividades,
vão ser relacionadas com essa que é importante. Se você não souber o que é importante ser resolvido naquele dia, naquela semana, naquele mês, com certeza vão surgir várias atividades que vão roubar a sua prioridade, que não deveriam estar na sua lista de tarefas, deveriam estar no lixo, deveriam ser descartadas. Mas como você não sabe o que é importante, você vai assumindo todas as tarefas. E principalmente de terceiros, porque as pessoas vêm até você, e a maioria de nós temos dificuldade de falar não, porque a gente não fala não com medo do que a outra pessoa vai pensar da gente. E aí a gente vai aceitando tarefas, e aí quando vê a gente não consegue fazer nada, nem aquilo que era importante para nós, e nem aquilo que a gente aceitou, porque temos um tempo limitado. Tudo porque a gente não soube o que era mais importante. Enquanto você não definir o que é mais importante, outras pessoas vão fazer isso por você. E quando outras pessoas fazem isso por você, você não tem o resultado que você espera. Todas as outras terão, porque você vai ajudar elas a conquistar, mas você mesmo não vai ter o resultado que você espera. Então, defina o que é importante para você. O que tem que ser feito essa semana. E aí, depois disso, você vai passar na sua lista que você coletou e perguntar: isso aqui me ajuda a resolver este problema? Isso aqui realmente é importante? Se não é importante, se não te ajuda, então você vai descartar aquilo. Você vai jogar fora. Nós não conseguimos fazer todos os projetos. Nós não conseguimos fazer todas as realizações e sonhos que a gente tem. Nós somos monotarefa. A gente tem que fazer um de cada vez. E muitos fazem tudo e automaticamente não fazem nada. Existe um livro chamado Essencialismo, que ele fala que nós temos que fazer aquilo que é essencial. E ele tem dois gráficos, né? Um que é uma bola com várias setas e outro que é uma bola com uma seta única. Então ele fala que aquele que faz várias coisas, ele meio que não sai do lugar. E aquele que faz só uma coisa, ele avança mais rápido. Então essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Se vocês querem fazer tudo e acabam não fazendo nada, ou fazendo pouquinho em pouquinho, mas o resultado é pouco, ou se vocês fazem aquilo que realmente é essencial. Perguntarem. No classificar, a gente pode usar aquele conceito lá da matriz do Eisenhower de é urgente, é importante ou não? Ou é outro tipo de classificação? Podemos. No GTD, ele não usa a matriz de Eisenhower, né? Para quem está nos escutando, a matriz de Eisenhower fala que você tem que definir as atividades, se era urgente e importante, e aí o que é urgente e importante você sempre faz, o que é urgente e não é importante você delega, aquilo que não é urgente e importante você calendariza, você marca o dia que você vai fazer, e aquilo que não é urgente e não é importante você descarta, você não executa. Então, quando você vai clarificar, que é entender qual ação que tem que ser feita naquilo, você pode usar a matriz de Eisenhower para priorizar e dizer qual que eu faço primeiro e qual que eu faço depois. Então, ela é uma boa ferramenta para usar isso. Você pode também usar ela para entender quais atividades você vai descartar, que realmente não deve ser feito. Então, você definiu o que é importante para ser realizado naquele mês. E aí tem atividades ali que estão no seu backlog, mas não te ajudam a realizar aquilo que é importante. Então, ela não é importante nem urgente. Então, você tem que jogar fora. Acho que isso te ajuda bastante. Aquilo que é urgente e importante, tem duas coisas, tá? O urgente e importante, ou ele era importante, você foi procrastinando até virar urgente, ou surgiu uma demanda em cima da hora, e aí virou urgente e importante. O ideal é que todas as nossas atividades estejam no não urgente e importante. Esse é o ideal. Nós temos que tentar batalhar e o GTD te ajuda a organizar isso para que todas as nossas tarefas estejam nesse quadrante de importante e não urgente. Então, você pode fazer uma base usando a matriz de Eisenhower, principalmente na hora que você vai, uma ação ou não, se você vai descartar ou não, vale você usar a matriz de Eisenhower para entender. Isso aqui, realmente eu preciso fazer agora? É um desejo ou realmente algo importante? É um desejo. Então,
coloca ela talvez ali para referências futuras, talvez algum dia, deixa ela ali. É uma ideia que surgiu, mas não é para ser priorizada agora. Aí a matriz te ajuda nisso. Obrigada. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Então, não tem uma ação. Descarte isso. Ou, talvez, algum dia, que nem eu comentei aqui, é um projeto que surgiu, pô, parece bem legal, eu acho que vai me ajudar em algum dia, mas não agora. Então, coloque ali para você não perder, mas não é algo que você vai priorizar naquele momento. Você vai deixar ali e você vai até, inclusive, deixar de validar no coletar, tá? Porque aqui você está olhando tudo que você coletou e você está entendendo aquilo que você coletou. Perceba que o entender não é na coleta, é depois. Então, quando vem uma tarefa nova, você simplesmente anota e esquece. Você não vai entender o que é aquela tarefa. É só no segundo momento que você vai passar as suas tarefas, que aí você vai realmente entender. Quais são esses momentos que a gente passa a coletar? Sabe aqueles 10 minutos que às vezes fica de uma reunião para outra? Ou no começo do dia que você chega e você fala, tá, o que eu preciso fazer? Geralmente é nesses minutos que eu uso, esse tempo que eu uso para validar o que eu coloquei na minha lista do coletar. Então, sempre a gente tem um intervalo ou outro, ou aquela reunião que a gente está participando, que a gente está, mas não está, né? É uma reunião que a gente só fica de ouvinte. Também eu uso ela para revisitar o coletar e ver o que eu posso já adiantar ou não. Referências futuras. É um artigo que alguém passou para mim, algum curso que é interessante eu fazer em algum momento, mas em algum momento eu vou priorizar isso. Eu também coloco isso lá para referências futuras, coloco isso para depois. O que eu faz mais ou menos 4 anos que eu uso GTD, tá? E nesses 4 anos, olha, talvez 98% das coisas que eu coloquei no talvez algum dia, eu não fiz. Então, reforça mais uma vez que muitas das coisas que surgem no nosso dia que a gente acha que é super importante, não são. E a gente acaba perdendo tempo com essas coisas e elas não vão para frente. Esse é o grande detalhe. Você acaba gerando muito esforço em coisas que você desiste no meio do caminho. Com certeza, enquanto eu estou falando aqui, você deve ter passado por isso, de que você começou a fazer alguma coisa e aí você viu, não, eu não preciso fazer isso aqui, eu vou deixar de fazer isso. Então, reforça que prioriza aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai te ajudar para o que você deseja. E as outras coisas você vai descartar. Se caso tem uma ação, aí a gente vai para a linha de baixo, que é o clarificar, que eu já comentei um pouco com a Ari, que tá, a partir do momento que tem uma ação, eu preciso entender melhor essa ação. Eu preciso dizer se é urgente, ou seja, é um relatório que eu preciso fazer hoje. Tá, então a forma que eu vou priorizar isso aqui é diferente de um curso que eu preciso fazer, que é importante, que é para o meu dia a dia, mas não é urgente, não é hoje que eu preciso fazer. É importante, mas não é urgente. Então, o clarificar serve para você realmente entender como você vai fazer aquela tarefa. A primeira pergunta que a gente faz no clarificar é se essa atividade leva menos que 2 minutos. E esse aqui já é o primeiro exercício de alta produtividade. Porque, geralmente, as atividades que levam menos que 2 minutos, nós deixamos para o final. Ou para outro dia. E vai indo para outro dia, para outro dia, para outro dia, para outro dia. E isso é o que dá mais vazão de atividades feitas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso delegar alguma coisa para alguém. Ou eu recebi uma informação e eu preciso responder para a pessoa que me perguntou essa informação. Leva menos que 2 minutos para fazer isso. Então, de vez de eu esperar a pessoa me cobrar, de vez de esperar um dia, 2 dias, eu vou lá e faço na hora. Eu preciso aprovar um chamado, que é menos que 2 minutos. Eu preciso responder um e-mail, aí depende. O e-mail, qual que é a complexidade da resposta do e-mail? Eu preciso gerar um relatório. Então leva mais que 2 minutos. Então esse eu vou calendarizar para realizar. Não, é só um de acordo que eu preciso dar. Poxa, então leva menos que 2 minutos. E aí, vocês vão ver uma mágica acontecendo.
Porque conforme você vai coletando todas as atividades, aquilo que você não tinha registrado, você vai começar a registrar, e você vai ficar cheio, né? O seu backlog vai ficar bem, bem grande ali. Só que como você vai eliminando as tarefas de 2 minutos, a sua coluna de concluído, ela também vai ficando grande. E aí gera a primeira dopamina para nós, que é o primeiro senso de realização. Tem muitos de nós que adoramos dar aquele cheque, né? Aquele tique de concluído. E isso é o que gera quando você vai movimentando as suas tarefas de menos de 2 minutos por concluído. Então, comece a executar isso a partir de amanhã. Não espere, não. Amanhã você já começa a coletar, e aí a primeira coisa que você vai fazer no dia é fazer todas as tarefas com menos de 2 minutos. E depois você manda uma mensagem para mim no WhatsApp no final da noite, o que aconteceu, que resultado você teve. Você vai entender que as pessoas vão começar a falar que você responde mais rápido as mensagens, que você é mais rápido, mais prático. Por quê? Porque você está usando método para isso, porque você está gerenciando melhor as suas atividades, e aquilo que geralmente você procrastinava, você está conseguindo realizar mais rápido através das tarefas de 2 minutos. Bruno, não leva mais que 2 minutos. Então a gente vai para a próxima etapa agora. A próxima etapa é: só eu que consigo fazer essa tarefa? Então, só você que pode fazer? Você como é a única pessoa que consegue fazer essa tarefa? Ou existem outras pessoas que conseguem também? Quando a gente tem uma empresa, você é líder, né, tech lead, gestor, e aí você precisa só colocar tarefas para você que realmente só você consegue fazer. Você precisa usar o seu time para te ajudar. E é o famoso delegar. Bruno, é fácil delegar? Não. Primeiro você precisa treinar o seu time para isso. Você precisa capacitar as pessoas para conseguir fazer as tarefas sozinha. E aí tem várias etapas para isso. Primeiro você precisa instruir, depois você precisa mentorar, até o momento que você consegue realmente delegar, que é você só passar a tarefa e a pessoa faz sozinho. Mas é um aprendizado. E aí vai de pessoa a pessoa. Vai ter momentos que não é só chegar lá e delargar, né? Olha, a tarefa está aí, devolve para mim depois. Será que essa pessoa foi treinada para isso? Está capacitada para isso? Então você precisa entender como que está o nível daquela pessoa antes de delegar alguma atividade. Então, ó, primeira coisa, é uma atividade que outras pessoas conseguem fazer, não somente eu. Tá, então eu vou entender quem são essas pessoas. Quem que tem o ponto forte relacionado a essa tarefa? Tem alguma coisa com relação à carreira dela que eu posso vincular isso, essa tarefa, com a carreira dela? Porque isso vai deixar ela mais motivada, isso vai deixar ela mais feliz ao realizar, porque ela não está só fazendo uma tarefa para você, mas está fazendo uma tarefa que vai ajudar ela na projeção do futuro. Então, sempre entender isso antes de delegar alguma atividade. Como que eu delego? Eu tenho usado um método esses dias, que eu aprendi recentemente, que é muito bom. A gente usa 5 coisas para delegar. Primeiro, qual o resultado esperado? Então, o que você espera dessa tarefa? Qual que é o resultado almejado relacionado a isso? Segundo, quais recursos podem ser usados? Então, tanto recurso de pessoas, recurso financeiro, recurso de ferramentas. Então, isso você dá um insumo para a pessoa que está recebendo aquela tarefa, o que ela pode fazer. De vez de ela ficar caçando e procurando, você já está dando todo o contexto para ela. E com isso tem o terceiro item, que é dar o contexto. Por que isso é importante? Aonde que surgiu essa tarefa? Quem que são os stakeholders relacionados a essa tarefa? As pessoas responsáveis? Então, você diz para a pessoa por que é importante. Então, ó, resultado esperado, quais recursos a pessoa pode usar, qual que é o contexto dessas atividades, dessa atividade, e quarto, qual o acompanhamento? Como que a gente vai acompanhar isso? Vai ser semanal, vai ser quinzenal, vai ser mensal, e aí você faz um alinhamento de expectativa. Quando você delega alguma coisa para alguém, qual que é o sentimento que você fica com você? Nossa, mas quando que eu vou cobrar ele? Ah, mas eu preciso dar autonomia, eu preciso dar espaço para ele trabalhar. Mas eu também preciso entregar essa tarefa. Então, e agora? O que eu faço? Eu cobro ele, não cobro ele? Então, como que você resolve esse problema? É você. Será que ele vai conseguir entregar? Boa, Fabrício. São perguntas que surgem
que você consegue resolver no começo. Porque se você chegar para ele e falar assim, olha, nós vamos fazer um acompanhamento quinzenal de uma reunião, inclusive você vai lá e marca a reunião com ele. Quinzenal de 15 minutos só um checkpoint. Pronto, você já disse para ele quando você vai voltar a falar com ele sobre aquilo. Então, alinhe expectativa. Você não precisa fazer microgerenciamento e nem ele precisa ficar alvoroçado, porque ele sabe quando que ele tem que entregar o resultado para aquilo. Então, você não precisa ficar mandando mensagem todo dia, e aí, como tá? Tá indo, não tá indo? E como você alinhou o resultado com ele, então você já disse para ele qual que é a data esperada. Ó, eu quero que isso aqui seja feito até tal data, e eu espero que seja feito isso. E nós vamos acompanhar nesse período para eu saber como que está andando, até para eu alinhar com as pessoas que pediram. Outro ponto importante do resultado, que a gente precisa destacar, que a gente tem que esperar o resultado, e não o como. Porque ninguém vai fazer como você. Se é algo que tem que ter uma qualidade, que tem que ter a sua assinatura embaixo, esse é um assunto que você não tem que delegar. Realmente é um assunto que você tem que resolver. Agora, se não depende disso, se o importante é o resultado, você pode delegar, mas não espere que as pessoas façam igual a você. Elas vão fazer diferente. Mas você vai cobrar o resultado. Então, sempre olhe pelo resultado e não pelo como. Por isso que é importante você declarar bem o resultado lá no começo. Então, definimos resultado, definimos qual que é o recurso, o contexto, o acompanhamento e, por último, as consequências. Se não entregar o projeto, se não atingirmos o resultado, o que vai acontecer? Quais são as causas que vão acontecer? E se entregarmos, o que também vai acontecer. Então, é importante você alinhar as duas coisas. E aí, a pessoa que recebe essa tarefa já tem todo o contexto envolvido. Isso serve tanto para você que vai delegar, quando você recebe algum item delegado. Então, também estabeleça esse contrato com a pessoa, porque aí você alinha expectativa com a pessoa do que você vai entregar, qual o resultado que ela espera, como que ele vai acompanhar isso, e aí você consegue se organizar para isso. Então, isso é o delegar. Quando a gente fala do GTD, a gente tem uma coluna do delegar, né, que a gente chama de aguardando terceiros. E ela é importante porque você consegue fazer o follow-up. Então, essa de, eu mandei mensagem para uma pessoa ver que tarefa que tirar uma dúvida com tal área. Então, a pessoa fala, não, beleza, eu vou ver. E aí você coloca ali na sua coluna de aguardando terceiros, porque quando você revisitar o GTD, as colunas, você vai ver, essa pessoa aqui ficou de dar essa resposta. Aí você vai lá e consegue falar assim, você chegou a ver para mim? E uma outra dica que eu dou para vocês, para a gente evitar falar em gerúndio, que é o famoso assim, a pessoa manda uma tarefa para você, você pode ver tal coisa para mim? Aí você fala, eu vou ver, eu estou verificando, né? Eu vou ver, eu vou olhar. E aí a pessoa que recebe, mas e agora, né? Quando que ele vai olhar isso? Quando que ele vai me devolver isso? Eu não sei. O que eu vou olhar não te diz nada, certo? Então, uma boa prática, quando a gente fala de gestão, é de você dizer para a pessoa o quando você vai olhar aquilo. Digamos que alguém pediu para você ver um caso urgente. O que você pode fazer? Olha, eu preciso entender um pouco o contexto aqui, daqui a 20 minutos eu ligo para você. Pode ser? Pronto, você já setou para a pessoa o tempo que você vai levar para entender o contexto. Quando alguém liga urgente, e ela está te pressionando ali, como que você faz para tirar a pressão? É você devolver. Então, se a pessoa liga ali, eu preciso saber disso agora, o que está acontecendo? Você olha, tudo bem, eu ainda não sei o que está acontecendo. Você me dá 5 minutos, 10 minutinhos, 15 minutinhos para eu entender melhor e eu devolvo para você e eu te ligo? Pode ser? Pronto. Já minimizou a ansiedade que a pessoa tinha. Então, a prática de eliminar o gerúndio é uma boa prática no nosso dia a dia. E se as pessoas usarem com você, ajude essas pessoas também. Porque muitos têm receio de falar não. Muitos têm receio de falar que não sabe. Então, se você for gestor, você pode ajudar essa pessoa falando isso.
Falou, olha, não, tudo bem, eu liguei meio em cima assim, você quer um tempinho, uns 20 minutos para você entender melhor e depois você me retornar? Pronto, a outra pessoa do outro lado falou, nossa, obrigado. Olha, graças a Deus que você me deu esse tempo agora eu consigo entender melhor aqui para conseguir te dar uma resposta concreta. Então, tudo isso é do delegar. Ficou claro, pessoal, até então? Alguma dúvida, algum ponto? Não. Não, tranquilo. Então, pronto. Então, depois que a gente fez as atividades menos que 2 minutos, nós delegamos as atividades. Agora ficou o momento da gente fazer as atividades que são importantes. Então, lembra que a gente falou lá atrás sobre urgente e importante? Então, agora a gente já limpou todas as atividades fáceis, né, que é menos que 2 minutos, e as atividades que não precisa da gente fazer. Agora só sobrou as atividades que é só a gente consegue fazer. E aqui eu acho que é o mais difícil. É priorizar aquilo que é importante para nós. Geralmente nós priorizamos para os outros, mas dificilmente priorizamos para nós. E como que a gente consegue aqui? Nós temos que marcar uma agenda para fazer essa atividade. Então, eu cheguei à atividade, eu preciso fazer tal relatório, só que é só para mês que vem. Então, qual que é a dica aqui? Eu vou marcar que na quinta-feira, às 11 horas, eu vou fazer este relatório. Geralmente, como que eu organizo o meu dia? É pelas atividades que é mais difícil de serem feitas. E aí eu preciso me entender, assim como vocês precisam se entender, o que vocês são bons em fazer e o que vocês precisam de mais esforços para fazer. Então, meu exemplo, para eu fazer material, para eu fazer PPT, eu exijo mais de mim. Isso, eu costumo mandar um invite bloqueando a agenda para aquela. Isso mesmo, Ari. Que é você vai lá e agenda, olha, quinta-feira que vem eu vou fazer isso. E aí eu coloco como? De manhã eu tô com mais energia. Então, as atividades mais difíceis, eu geralmente organizo para amanhã. E eu coloco lá que eu vou fazer tal atividade. Coisas que para mim é mais simples ser feito, eu organizo no decorrer do dia, às vezes meia hora que sobra. E vocês precisam priorizar e serem rigorosos com as agendas de vocês. Geralmente, as agendas que vocês setam para vocês, elas são slots para outras agendas que não estavam planejadas. E nós temos que parar com essa prática, porque você priorizou para você. Chegou em algum momento você entendeu que aquilo era importante, tinha que ser feito naquele dia. E por que algo que surgiu agora você vai colocar no lugar daquilo? E geralmente nós colocamos uma prioridade, uma urgência naquilo que não existe. Então alguém chegou para você e falou assim: "Ah, você pode marcar uma reunião comigo?" Aí você já fica: "Meu Deus, eu preciso marcar uma reunião. Nossa, mas eu preciso achar um horário essa semana. Ah, mas eu não tenho mais slot, eu não tenho mais horário nenhum. Ah, mas tem esse aqui que eu reservei para mim. Ah, então eu falo assim, ó, eu posso nesse dia aqui." Aí a pessoa lá falou: "Não, beleza, então tá bom." Mas você nem sabe se era urgente, se não era urgente. Você nem perguntou para a pessoa se realmente precisava ser aquela semana ou podia ser na outra semana. Então você não fez gestão nenhuma, negociação nenhuma com aquela pessoa do que precisava ser feito. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Vocês já organizaram a semana. Geralmente, a segunda-feira é o dia que vocês organizam tudo que você precisa fazer na semana, que você já decidiu que é importante. Surgiu uma coisa nova que não estava planejado, o que você vai fazer? Olha, eu vi aqui, eu tenho um horário na semana que vem. Tal dia. O que você acha? E espera a pessoa falar que não pode. Espera a pessoa acertar a... Não, olha, não, isso aqui é um assunto que a gente precisava essa semana. Você tem algum horário essa semana? Agora, porque se você já jogar a margem lá embaixo, você não consegue negociar. Se você já setar para o dia seguinte, como que você vai negociar outro dia? Então é melhor você jogar uma semana para frente e a pessoa negociar com você. Quando a gente fala de negociação, sempre o valor que você seta é o valor máximo da negociação. Isso tanto para agenda quanto para negócio, né, de vender alguma coisa. Então, se você falar o valor,
é daquele valor para baixo a negociação começa. Então, assim também é da agenda. Então, quando você for negociar a agenda com alguém, seta o valor máximo. E aí você vem negociando para trás. E não ao contrário. Muito de nós, a gente seta o valor mínimo, e aí a gente fica correndo na semana, dizendo, nossa, e agora? Mas eu precisava fazer aquilo, eu precisava fazer aquilo outro, mas eu preciso ter essa agenda aqui. Aí quando você entra na agenda, você fala, nossa, nem precisava. Isso aqui podia ser um chat. Nem precisava mesmo dessa agenda, podia ser um e-mail que resolvia isso. Mas tudo porque você teve uma ansiedade de, primeiro, querer saber o que era aquela agenda, e segundo, de ter medo de falar não para aquela pessoa, e aí com isso fez com que você despriorizasse coisas importantes e focasse naquilo que era urgente, mas não era importante. Então, reserve a agenda com vocês e respeitem a agenda que vocês reservaram. Isso vai fazer com que vocês realmente avancem naquilo que é importante. O comum é nós deixarmos para depois o que é importante. Porque o que é importante, muitas vezes o resultado não é agora, é a longo prazo. Só que entenda, se você não começar agora, você nunca vai chegar nesse longo prazo. E existe uma lei chamada Lei de Parkinson, que ela diz que os seres humanos, eles procrastinam uma atividade até chegar no tempo máximo a ser executada aquela atividade. Então, essa lei, ela briga com a gente todos os dias. Ela faz você empurrar, 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 até que você não tenha mais tempo nenhum para você fazer. Então, você precisa combater isso, e para isso você precisa organizar melhor as suas atividades durante a semana e priorizar aquilo que você setou como importante. E falar mais não. O segredo é falar não. Quando você não fala não para alguma coisa, você está falando sim para outras. Lembra que a gente falou da priorização lá na frente, lá atrás? Quando você aceita várias atividades, porque você tem medo de falar não, o que você está fazendo? Você está falando não para suas atividades. Para você falar sim para alguma. Algum não você vai ter que falar. É que o não mais fácil é para você, porque você aceita. Só que esse não para você não te ajuda a chegar no seu propósito, a chegar naquilo que realmente é importante. Então você vai ter que falar não para aquilo que realmente é importante. Eu me lembro uma vez que eu estava dando mentoria de segunda-feira até meia-noite. E aí veio um convite de um aniversário da família, né, pessoal conhecido. E aí eu falei, não, não posso ir. Não, mas como que você não pode ir? Porque tem um aniversário, as pessoas já foram no nosso aniversário. Eu falei, não posso ir porque eu tenho um compromisso de dar a mentoria na segunda-feira. Ah, mas não tem como você desmarcar? Não tem como desmarcar porque foi o que eu priorizei. Isso veio depois, então eu vou dizer não. Foi dolorido no momento para a pessoa falar? Foi, mas olha, passou já faz um ano já e nada aconteceu. Não tive retaliação nenhuma, então pode ficar tranquilo, viu? Você também não vai ter retaliação nenhuma do dizer o não. Porque quando a gente não faz isso, o que acaba acontecendo? A gente fica frustrado depois. Nós ficamos tristes, porque a gente fala não para nós. E se tem uma pessoa que merece sim, é a gente. Vocês merecem o sim. Então, foque nisso. Diga não para aquilo que realmente não importa e diga sim para aquilo que realmente importa para vocês. Tudo isso que a gente está falando está na fase do refletir. Tá? Depois que eu calendarizei, tem a questão ali dos projetos, a gente vai entrar em detalhe, mas isso vira um fluxo, tá? Então, ele volta de novo. Então, volta para coletar, você avalia ali, classifica, clarifica, executa, reflete e volta de novo, e assim vai. Então, esse aqui é o fluxo do GTD. Aonde que me ajudou muito nisso? Porque pensa, eu tinha 2 times, né, logo que eu comecei isso, e aí cada tech lead vinha com uma informação diferente. Então, o tech lead, Bruno, estou com esse problema aqui em tal área, preciso resolver tal coisa. Aí o tech lead também vinha, olha, preciso... E aí eu ficava guardando isso na minha cabeça. Aí eu preciso responder o tech lead tal, sobre esse assunto aqui, mas eu também preciso responder o outro tech lead sobre esse assunto. Aí vinha um RH me pedir uma informação. Aí eu falei, nossa, agora eu também preciso responder o RH sobre isso. E aí começava a surgir muitas informações durante o dia que eu ficava, né, incontrolável, que realmente eu esquecia das coisas.
E eu, por não esquecer, eu ficava virando isso e tentava fazer tudo num único dia. E aí, estresse alto, produtividade baixíssima. E aí, quando eu comecei a ativar esse método, foi quando eu comecei a me organizar. E aí, realmente, eu aumentei muito minha produtividade. Porque eu consegui guardar meu cérebro para que realmente importava, que era processar. E essas coisas de guardar informação, eu usei a ferramenta. E aí eu comecei a mandar mais informações, a responder mais mensagens, a delegar mais, a ensinar mais pessoas, porque me sobrou tempo e carga cognitiva para conseguir realizar essas coisas. Eu acho que o home office, ele acabou mexendo muito com esse assunto, assim, né, de priorização, principalmente pensando nas ferramentas de comunicação, seja Teams, Slack, enfim, eu acho que isso acabou atrapalhando muito, né, a nossa rotina, porque até então, no presencial, e-mail e o dia a dia ali, uma conversa ou outra que a gente falava pela ferramenta, né, então acho que o home office, acho que foi um dos pontos que essa problemática de priorização mais se aflorou, né? Que a gente tem, além das nossas atividades do dia a dia, a gente tem que criar um mecanismo de como que a gente consegue priorizar quem eu vou responder primeiro, né? Então, meu time me chamou, meu líder me chamou, não, mas a outra pessoa que eu estava esperando uma resposta também me chamou, quem que eu respondo primeiro, né? Então, eu acho que é complexo também, né, esse assunto. Então, enfim, eu acho que acabou se aflorando ainda mais, né, essa questão de priorização. Verdade. Eu me lembro que isso aqui começou já na época do home office, já. De que realmente começou todo mundo, né, no computador, não tinha mais ninguém batendo na mesa, assim, chegando até a sua mesa para falar que precisava falar com você. A crise de ansiedade aumentou muito, porque antigamente você chegava na mesa, a gente era acostumado a falar no síncrono, né? Então você chegava na pessoa, a pessoa olhava para você e você fazia uma conexão ali e vocês começavam a conversar. E as pessoas que estavam em volta sabiam que vocês estavam conversando. Quando a gente vai para o remoto, você não tem mais o senso de presença. Então, quando você manda mensagem para alguém, você que está mandando mensagem para alguém está ali. Nossa, mas por que está demorando para responder? Por que ele não responde logo? O que ele está fazendo que não está me respondendo? E a outra pessoa que recebe a mensagem, que talvez ela está fazendo alguma coisa, ela também fica, nossa, o que ele vai pensar de mim? Porque eu não consigo responder ele. E aí fica essa crise de ansiedade dos dois lados. Então, por isso que existem as ferramentas para que a gente nos organize e até diminui essa crise de ansiedade que acabou causando o remoto. E até no dia a dia, porque a gente acabava fazendo isso, né? Nas tarefas de casa, por exemplo, nos assuntos com os amigos, principalmente aquele amigo chegar para você, vamos marcar tal coisa? Vamos fazer um churrasco? Aí você fala, não, beleza, vamos marcar. Pronto, né? Nunca marcava, nunca acontece. Então, isso também te ajuda com isso, a você anotar aquilo que vão surgindo durante o dia e precisa ser feito. Antigamente você deixava esquecendo, né? Você acabava esquecendo, enfim. Então, tanto para trabalho remoto, eu acho que o híbrido vai ser mais prioritário essa gestão, porque a gente tem a mistura das duas coisas. Então, você vai ter conversas no presencial que você vai ter que fazer, e aí vão surgir muitas coisas ali no presencial para você executar depois. Se você não tiver uma ferramenta para você coletar, você automaticamente vai esquecer, como as tarefas que vão ter no remoto também. Então, eu acredito que vai piorar esse cenário, porque vai ter as conversas de corredor e mais as tarefas que você já tinha para fazer nas reuniões. Eu comecei a adotar isso também, os dias que eu vou, um dia antes, eu olho toda a agenda e eu vou trocando. As reuniões que eu acho que são importantes serem feitas no presenciais, eu troco, e as que não, eu já jogo para 2 dias depois, né? Então, tem que ter esse cuidado também, né, em balancear as agendas. Isso aí. E o coletar. O coletar, para mim, é o ponto mais importante, que é você não perde a informação. E aí você até volta depois e fala com a pessoa, você me mandou isso aqui, precisa realmente ser feito? Não. Dá até um senso de o quão organizado você é. Porque geralmente as pessoas vão mandando, né? Ela tem ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí depois esquece, né? Quando você coleta e organiza, aí você devolve.
Falou, ó, lembra que você comentou isso aqui? A gente vai fazer, não vai fazer? Como que ficou? Aí a pessoa, nossa, eu nem lembrava. Não, esquece isso aí não precisa fazer, não. Ah, então beleza. Então, aí, mas também se precisar fazer, aí, não, isso aí é importante, pô, tinha até esquecido disso aí, não precisa fazer mesmo. Então, te ajuda a ser vista como alguém que organiza, como alguém que faz gestão não só das suas atividades, mas também das outras pessoas. Vamos passar para a prática? Eu queria falar um pouco de projeto. O que é o projeto, tá? Então, aqui a gente falou de atividades únicas. Então, é uma única atividade que ela já tem um fim. Projeto é mais do que uma atividade. Então, eu preciso entregar um sistema tal, eu preciso entregar um grande relatório que depende de várias atividades para ser feitas. Então, isso a gente encara como um projeto, que não é uma única atividade a ser feita, mas é um conjunto de atividades. Geralmente, o projeto, você encontra ele no coletar. Então, você vai passando no coletar, você olha ele e você fala, não, esse aqui, ele é mais do que uma tarefa. Então, ele vai para um outro lugar, como projeto mesmo, é uma outra coluna que a gente cria de projeto, e a gente tem que quebrar ele em pequenas atividades. E essas pequenas atividades, ela volta para o coletar e para a priorização. Então, entende? Ó, um projeto grande, a gente deixa ele em um lugar separado, quebra em pequenas tarefas, e essas tarefas voltam para o fluxo do coletar. Porque aí você consegue priorizar durante a sua semana tarefas que são importantes para realizar aquele projeto. Tá? Vamos ir por Trello agora? Vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, para a gente já criar as colunas. Ficou claro até então, pessoal? Alguma dúvida com relação ao fluxo? Ficou sim. Então vamos lá. Esse aqui é o Trello. É gratuito, você consegue criar bastante workspaces, né? Se não me engano, até 3 workspaces, mas eu acho que já é o suficiente. Aí veio a primeira pergunta. Bruno, eu uso um Trello para cada papel da minha vida? O papel do trabalho, o papel de casa, o papel da minha comunidade. Vai muito de pessoa a pessoa. Eu já tentei usar as duas coisas. Já usei um só. Funcionou bem. Aí depois eu falei, não, vou separar. Aí eu comecei a fazer separado. Aí não funcionou bem, porque eu tinha atividades que eu tinha que fazer durante o dia. E aí eu ficava movimentando de um para o outro. Então, isso aqui é atividade pessoal. Então, eu ia numa outra ferramenta e colocava. Essa aqui é atividade do trabalho. Então, eu ia numa outra e colocava. Aí eu comecei meio que me confundir e não saber qual que eu tinha que priorizar. Então, para mim, o que funcionou melhor foi um só. Tá? Fazer um só e colocar todas as atividades lá. Quando que eu crio separado? Tem, para tarefas de casa, é um dia que eu peguei. Peguei um dia para resolver as coisas de casa aqui. Aí, geralmente, eu tenho um separadinho que eu coloco todas as atividades de casa ali para fazer. Aí eu faço separado. Mas a minha vida tange num dash só. Mas isso vai de pessoa a pessoa, vai da melhor forma que funciona para você. Então, testa, né? Como eu falei para vocês, eu testei alguns modelos. Cada momento da minha vida eu usei um e funcionou, um funcionou mais, outro funcionou menos. O importante é você aplicar e começar. O GTD ele tem mais colunas, né? Até do que eu uso. Mas eu vou mostrar para vocês qual que eu uso aqui e para mim funciona melhor e do jeito que eu uso também, que é mais prático, né? Mais rápido. E eu comentei, se você gosta de colocar mais insumos, né? De colocar mais informações, também é possível. Mas isso não pode te atrapalhar de usar o método. Então sempre a ferramenta tem que te ajudar e não te atrapalhar. A ferramenta é um meio e não um fim. Então, aqui a gente vai incluir as colunas. Então, para incluir aqui, eu primeiro coloco coletar. Eu coloco executando. Geralmente é a atividade que eu estou priorizando naquele momento. Vamos para o aguardando terceiros, que são as atividades que eu delego. Calendário. Aquelas atividades que eu agendei.
eu coloco pronto, tarefas que eu finalizei. Projetos. O projeto, tanto pode ser aqui, quanto lá no começo, antes do coletar. Também vai conforme você entender que funciona melhor, tá? E tem mais um aqui, que a gente chama de parking lot. Então, vamos lá, vou coletar. Então, que nem hoje eu criei um lá que é preparar a aula de gerenciando atividades. Coloquei isso, surgiu no começo do dia, aí fui lá, escrevi e deixei. Em algum momento, hoje eu vou priorizar isso. Aí eu também coloquei lá, enviar agenda para convidados. Bem, então, entenda que é uma mensagem rápida, curta, mas ela me diz o que eu preciso fazer. E não é simplesmente assim, ó, preparar aula. Ah, Bruno, mas eu sei que aula que eu preciso preparar. Mas só que quando você lê, você vai ter que pensar que aula que é. Por mais que você sabe o contexto, você vai ter que usar o seu cérebro para pensar nisso. A ideia é você não fazer. É algo que seja rápido, que você já consiga tomar decisão com isso aqui, sem você ter que gastar a carga cognitiva para entender o que era aquilo que você escreveu. Então, por isso que você não pode perder tanto tempo no coletar, mas também você não pode ser tão raso na informação que você mandar. Então, aqui foi o que aconteceu hoje. Eu acabei escrevendo uma mensagem hoje e ficou raso, e aí eu tive que revisitar e parar para pensar e falar, não, deixa eu entender o que eu precisava fazer com isso aqui. Tá? Então, vamos falar assim, ó, responder mensagem no chat da Ariane. Então, é uma também. Então, você vai coletando tudo. Após você coletar, aí você vai para a segunda etapa, que é entender aquilo. Tá, o que eu vou fazer agora? O que leva menos que 2 minutos? Preparar a aula não leva menos que 2 minutos, então eu vou passar. Enviar a agenda para convidados. Isso leva menos que 2 minutos. Vou lá, vou executar, faço aquilo e já coloco depois no pronto. Aqui que dá a primeira sensação. Porque pensa no final do dia, você olhando toda essa coluna finalizada. Vai dar o sentimento de que eu fiz muitas coisas hoje. E geralmente essa aqui é uma atividade que você não iria notar. Você iria fazer e você ia passar despercebido. E quantas dessas atividades que você faz no dia a dia que você não anota? E por isso que você fica com o sentimento que você fez um monte de coisa e não fez nada. Porque você fez pequenas atividades durante o dia, que foram importantes, que resolveu vários problemas. Que às vezes uma mensagem que você responde para a pessoa resolve um grande problema para ela. Mas como você não anota, não te dá a percepção que você realizou tarefas do dia. Responder mensagem da área. Também leva menos que 2 minutos. Eu posso vir aqui e responder a mensagem que a Ari colocou aqui, que eu costumo mandar invite bloqueando. Isso mesmo, Ari. Essa é uma boa prática. Pronto. Menos que 2 minutos. E aí mais uma atividade que eu vou para o pronto. Como que é o delegar, que eu uso muito? Então, digamos assim que o Fabrício veio perguntar para mim, Bruno, como que está? Eu preciso de uma informação lá da central de atendimento para saber um chamado que eu fiz. Então, verificar com a central de atendimento o chamado do Fabrício. O que acontece aqui? Espera só um minutinho, pessoal.
Voltei. Então, verificar com a central de atendimento o chamado Fabrício. Eu dependo da central de atendimento para saber do chamado. Só que eu falar com a central de atendimento leva menos que 2 minutos. Então, o que eu faço? Eu coloco executando, vou mandar mensagem para a central de atendimento e eu vou colocar aonde? Aguardando terceiros. Porque eu vou aguardar a central de atendimento me retornar. Mas que isso funciona? Porque eu faço follow-up da central de atendimento agora. Então, eu sei que eu estou devendo a mensagem para o Fabrício e eu sei que a central de atendimento está devendo a minha mensagem. E eu esqueço isso aqui. Eu vou fazer outras atividades. Quando chegou no final da tarde, aí eu vejo, será que a central de atendimento retornou para mim? Então, eu não preciso ficar pensando sobre isso. Olha, eu preciso responder o Fabrício, mas eu já mandei a mensagem para a central de atendimento e estou esperando, aguardando ela responder. Será que ela respondeu ou não? Eu tiro isso da minha cabeça e alivio para eu fazer outras coisas. É isso que é o GTD. Parece simples, mas vocês não têm ideia quanto que isso ajuda no dia a dia de vocês. Simplesmente por tirar essa carga cognitiva da mente de vocês de ficar processando quantas mensagens que está pendente de serem respondidas. Quando a central responder, o que você vai fazer? Você vai lá, volta para o executando, responde para o Fabrício e fechou. Pronto. Atendeu o Fabrício, conseguiu fazer o acompanhamento na central de atendimento e mais uma atividade que foi concluída durante o dia. Vamos falar para uma atividade. Olha, eu preciso preparar preparar a aula de gerenciamento de atividades. Tá, a aula era hoje. Digamos que eu tivesse vindo esse coletar aqui na semana passada. Quando que eu vou precisar fazer essa aula? Vou precisar preparar na quinta-feira. Né? Quinta-feira, final de semana, dá para me organizar. Então, o que eu vou fazer? Calendário. Então, eu vou agendar isso aqui para quinta-feira. E aí você pode usar a própria ferramenta aqui do Trello. Vamos abrir ela. Que aí você consegue colocar uma data aqui. Então, digamos, vamos colocar para a próxima quinta-feira. Então, dia 2 aqui. Olha lá. E aí ele sinaliza quando que você organizou isso. Lógico, eu também uso o próprio agenda, né, do Google, né, a agenda do Teams, mas aqui fica bom que você já consegue se organizar para saber quando que você vai fazer aquela tarefa. Eu marquei uma reunião. Ou digamos que surgiu um outro item aqui, que é fazer... vou fazer um projeto, tá? Que é criar aula de gerenciamento de atividades. Quando eu olho só esse item aqui, ainda que não é não consigo fazer uma tarefa só. São várias tarefas para fazer. Então, o que a gente faz? Eu vou priorizar, organizar esse projeto. Então, eu vou entrar aqui e eu vou criar o que a gente chama de um checklist dele. Tá? Vamos lá. Preparar formulário de inscrição. Fazer anúncio para capturar inscrições, preparar material para aula, enviar a agenda para os inscritos. E assim vai. Então, você lista todas as atividades que precisa ser feito para realizar esse projeto. E aí ele sai aqui de executando para projetos. O que vai acontecer? Eu vejo que eu tenho um projeto a ser executado. Qual atividade que eu tenho aqui? Preparar o formulário de inscrição. É a primeira atividade que eu preciso executar para que os candidatos sejam inscritos. Então, eu coloco aqui. Preparar form para inscrição
do projeto GTD, para deixar mais simples. Virou atividade. Eu vou lá, tá, quando que eu pretendo fazer isso? Vem aqui e crio o calendário para isso. E esse fluxo fica, como eu falei para você, a gente fica acompanhando ele em todo momento até a gente conseguir concluir o projeto. Antes de eu fazer isso aqui, eu era muito bom de criar projetos, mas muito ruim de finalizar eles. Então, geralmente, eu tinha uma ideia, começava muito bem, chegava no final, eu esquecia, e principalmente eu deixava de fazer atividades. Quando você começa a se organizar, você tem mais visão do todo. A gente usa isso, o pessoal de tecnologia, né? Usa isso no Scrum, né? Nas sprints, e a gente acaba não usando isso no nosso dia a dia. E o que o método GTD faz é te organizar para que você consiga acompanhar as suas atividades como se fosse um Kanban no dia a dia e se organizar para conseguir realizar elas. Acabou o dia, você vem aqui, revisa, faz a última revisão em todas as tarefas aqui, e aí chega no final do dia, você olha no pronto e faz a limpeza, que vem aqui no arquivar todos os cards da lista. E aí, consecutivamente, vai nos outros dias. Então, essa aqui é a forma que eu uso o GTD, a planilha. O parking lot, o que é? Surgiu uma ideia que você não vai aplicar agora, joga no parking lot. Alguém mandou um artigo que é interessante para você, você quer, em algum momento você pode consultar ele, joga no parking lot. Então, ali é um lugar, meio que um armazenamento de informações que você pode revisitar em algum outro momento que seja importante para você. Então, geralmente, eu jogo no parking lot. Lembrando que a ideia é que a lista do coletar sempre seja vazia, porque ou ela vai estar com outra pessoa, ou você vai delegar, ou ela vai estar no calendário. Esse é o estado da arte, tá? Que todas as itens do coletar estejam no calendário. Bruno, você já conseguiu fazer isso? Não. Então, a lista do coletar está sempre cheia. Só que ela abaixa, aí aumenta de novo, abaixa, aumenta de novo, então ela é dinâmico, tá? Dificilmente eu consegui deixar tudo num calendário, tudo bonitinho, porque a lista do coletário, ela sempre vai incluindo novas coisas. Uma outra dica aqui, aí é para quem gosta, né, de deixar mais categorizado, é você usar os labels. Vamos pegar aqui. Então você consegue criar os labels aqui, e aí esse label você consegue editar o nome dele. Deixa eu mudar aqui. Você consegue falar assim, time A, por exemplo. Então, para quem quer organizar, né, em labels e saber quantas atividades está me ajudando em tal projeto, é uma forma também. Que nem comentei com vocês. Para mim é mais um processo, né? Então eu não faço. Mas se você gosta de deixar mais organizado, ajuda. Eu faço isso geralmente no calendário. No meu calendário que eu uso do Outlook, as agendas que eu tenho, eu coloco cores para saber de qual time que é essa agenda. E aí eu consigo, dependendo de como que está o projeto, esse time aqui está precisando de mais atenção do que esse, eu consigo me reorganizar pelas cores. Então fica mais fácil de visualizar. Então, também é uma boa prática para vocês. Tem a questão de você incluir campos novos, se você quiser. Dá para fazer automações aqui no Trello. Dá para você incluir time também para trabalhar. Então, eu estou fazendo gestão com mais pessoas, né? Não, às vezes não no trabalho, porque às vezes o trabalho já tem uma ferramenta, mas caso não tem, você consegue usar o Trello também para fazer gestão do projeto, né? Da sua equipe como um todo, e todo mundo aqui conseguindo movimentar, e você até consegue é, direcionar tarefas para alguém através da opção aqui de tem os membros aqui, ó. Então, você consegue incluir novos membros, e aí você consegue delegar tarefa, setando aqui, olha lá.
Você incluiu um membro também nessa atividade. E aí vocês conseguem fazer a gestão por aqui também.